A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, igreja militante do Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco, que Deus o abençoe a todos vocês, vós outros, que vão ouvir mais uma vez o vídeo, qual eu trato sobre a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Desde já eu quero deixar aqui como base, para a gente começar aqui esse pequeno diálogo que eu vou ter com vocês. Não vou pregar, vou apenas dialogar, vou apenas ensinar pontos positivos e negativos, para que a gente venha a cada dia crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, e que vocês venham se fortalecer como eu estou me fortalecendo a cada dia com a palavra de Deus, amém? E Jesus disse, que nós temos que crescer, cresçais, vós todos cresçam, na graça e no conhecimento. Lá em Mateus 22, 29, está lá escrito: errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4, versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em 2 de Crônicas 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, a minha face, e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então Deus, ele fez promessa para nós, amém, irmãos? E o Evangelho escreveu segundo São João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16 e 30. Olha o que João Batista fala aqui. Aqui não é Jesus falando, aqui é João Batista, falando, amém? Porque foi ele que veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Então olha o que ele diz aqui, porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. E aqueles que creem em Jesus, um único, unigênito, Filho de Deus, já está salvo. Como diz lá em Mateus 24, versículo 13, a parte B do versículo. O versículo todo é assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A parte B: esse será salvo. Tu serás salvo. Nós seremos salvos. Agora a gente tem que perseverar até o fim na doutrina da palavra, do Senhor Jesus, amém? Não é da doutrina do homem, a doutrina, da palavra de Deus, amém, queridos? Então, uma vez nós fazendo isso, pode ter certeza que Deus, ele vai agir ao nosso favor, amém? E no 30, olha o que diz no 30: o que importa é que eu diminua e que o Senhor cresça. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, o que importa, é que eu e você crescemos, uma vez a gente crescendo, na graça, a gente crescendo no conhecimento da palavra de Deus, a gente passa a viver uma vida melhor, as lutas a gente enfrenta sem sentir, porque a gente está blindado, aí está revestido de todas as armaduras de Deus, e que só quem pode nos colocar em pé, irmãos, é Deus. É só que pode nos fortalecer, dar livramento, batizar com o Espírito dele, é só ele, é só Jesus Cristo. Jesus, está aqui o nome, Jesus, é só ele que pode. Ele é o caminho, ele é a porta. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Foi Jesus que falou essa palavra, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto que eu quero aqui alertar aos irmãos, já entrando aqui numa parte exortativa, que é importante também a gente, quando a gente somos exaltados, a gente temos autoridade de exaltar também. Para eu tirar o argueiro do seu olho, primeiro eu tive que tirar a trave que tinha no meu.
Porque com a mesma medida, irmãos, que nós medimos nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. E se você ama o seu irmão e sua irmã, faça a vontade do Senhor Jesus. Jesus, ele fez promessa. Se nós obedecermos os estatutos dele, né, nós faremos coisas maiores do que ele fez. Amém? Isso é promessa que Jesus fez, que ele iria, não deixou nós órfãos, né? Ele deixou conosco o Consolador, que é o Espírito dele, o Espírito de Deus, né? Está conosco. Ele foi lá, já preparou o lugar já está preparado. Não abrir e fechar de olhos. Com você, eu e você vamos ver os alaridos da última trombeta soando. E aí o céu vai estar se abrindo, Jesus vai estar descendo para vir buscar o seu povo, o povo zeloso de boas obras, o povo que outrora vivia na gandaia, vivia na bagunça, igual como aí esses carnavais da vida, né, que está aí, né, que é apenas uma adoração à carne, para alimentar a carne. E Jesus, ele disse que aquele que se inclina para a carne é carne, mas os que se inclinam para o Espírito é Espírito. Deus deu o livre-arbítrio. Ou você é espiritual ou você é carnal. Ou você quer o céu ou você quer o inferno. Não pode você querer servir a dois senhores. Você tem que sair de cima do muro, né? Você tem que descer do pedestal. Tem que olhar para Jesus, como diz o salmista no Salmo 121, né? Leve seus olhos para os montes, porque de lá que vem o seu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? A terra está cheia de plenitude dele, irmãos. A glória dele está sobre a terra. Salmo 24 fala acerca disso, que toda plenitude, tudo que há no mundo pertence a Deus. Satanás não tem nada. Satanás, ele é um mentiroso. Satanás, ele é o pai da mentira. E quem mente é filho dele também, meu irmão. Então toma cuidado. Se você gosta de mentir, se você tem um pecadinho de estimação, que é de mentir, né? Peça a Deus para Deus libertar você da mentira, do engano, da falsidade, da inveja, do fariarismo, da hipocrisia, né? Dessa mente suja, diabólica, macabra que você tem, né? Peça a Deus para Deus moldar, para Deus lapidar o seu caráter e a sua personalidade. Peça a Deus para Deus colocar um prumo em você. Faça como o salmista, no Salmo 141, verso 3, está lá escrito. O salmista, ele disse assim, ó: Senhor, ponha em mim, na minha boca, Senhor, um guarda. Louvado seja Deus, põe um guarda em minha boca, Senhor. Em outra versão diz assim: põe uma mostácia na minha boca, né? Você já viu aqueles freios que coloca em boca de cavalo, né? O salmista estava pedindo praticamente isso, né? Para que no abrir da boca não venha falar palavra que venha atingir as pessoas, magoar, machucar, né? Lá em Tiago capítulo 3, que fala acerca da língua, que fala sobre a língua, né? Tiago, ele diz que se o homem, né, conseguir controlar a sua língua dentro da sua boca, ele vai conseguir controlar todo o corpo, e todo o seu corpo será controlado, e ainda é alcançada a estatura, né? A estatura de um varão perfeito. Então, irmãos, peça a Deus a perfeição, né? Não queira ser grande. Teve uma pessoa que tentou ser grande e desceu. Foi Lúcifer, né? Lúcifer, ele queria ser grande, ele queria colocar um trono do lado do trono de Deus e ser semelhante a Deus. Lá em Ezequiel 28 fala acerca disso, que ele andava sobre as pedras frigoríficas, né? Ele era perfeito, ele era o filho de medida, ele era um ser perfeito, irmãos. O pai o amava, ele era um único filho único, né, do Criador. Mas aí ele deixou a soberba entrar, né? Lá em Isaías 14, né, tá lá escrito que ele vai e faz uma declaração soberba ali, né? Eu o subirei, significa que ele estava aqui na terra. Ele vinha com um texto dos anjos dentro de si, mas ele ensaiava e subia lá e entregava o louvor para Deus. Ele era um adorador por excelência, subserente. Ele não existia um outro adorador excelente igual a ele, não. Ele era um único adorador de verdade. Mas aí ele deixou a soberba entrar no coração dele. E aí ele está aqui na terra, né?
enganando, manipulando, matando, roubando, destruindo, né? Que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E lá no Apocalipse ele se chama Apolion, que significa destruidor. Ele destrói tudo que é perfeito, que Deus faz. Deus fez um homem perfeito. Foi um homem que se corrompeu, foi um homem que quis, né, para si mesmo o pecado, né? O pecado lá de Adão e Eva atingiu a nós todos. Ainda bem que, graças a Deus, por sua infinita misericórdia, né, Deus ele vai e envia o seu único filho, né? Por isso que João Batista vai e recita essa palavra, né? Ele faz essa declaração, porque Deus ele não soube nem escrever. João ele não soube nem escrever a dimensão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu um único filho, um filho unigênico, o único filho que ele tinha, ele deu, aleluia, para nos salvar. E é através de Jesus que nós vamos ser salvos. Mas para a gente seguir Jesus, temos que seguir os preceitos bíblicos. Não podemos, irmãos, colocar nossa confiança no homem. Não podemos, irmãos, idolatrar o homem. Porque na hora que a gente dá preferência a alguém, né, eu estava justamente conversando sobre isso para um irmão, que eu não vou dizer o nome dele aqui por questão ética, né, porque a gente temos que ter ética. E eu mandei um áudio, né, no zap, o áudio, né, dizendo que a gente não pode ter preferência de pregador, irmãos. E não podemos também, que principalmente vocês são dirigentes de congregação, vocês são pastores, vocês conhecem a palavra de Deus, irmãos. Não tem nenhum lugar respaldo, né, base bíblica, que a gente só pode abençoar alguém ou chamar alguém se sentir no coração, se Deus tocar. Me mostre menos um versículo na Bíblia, me mostre. O culto que nós fazemos, irmãos, ele é racional. Amém? O espírito do profeta, ele é sujeito ao espírito do profeta. Amém? Entenda que a partir do momento que você dá preferência a alguém e você não quer ouvir a outra pessoa, porque é um semi-analfabeto, igual como eu, né? Eu sou um semi-analfabeto, não quer me ouvir, que está perdendo as bênçãos é você. É você que está perdendo a bênção. Porque eu estou falando aqui, né? É que eu abri minha mente para Deus, fui na palavra, né? Pesquisei, Deus me deu esse texto de João 3. Se você for ver no começo aqui, os primeiros versículos, né? Estava aqui Nicodêmio confessando praticamente o seu pecado para Jesus. Nicodêmio era um homem que se achava perfeito aos olhos das pessoas. Ele inchava o peito, levantava a cabeça, olhava para cima, né? Ele se achava o rei da cocada branca, o rei da cocada preta, né? Se sentia até como o rei da boca do louvor. Se sentia a última Coca-Cola do deserto, o homem. O homem era quase um semideus, né? Ele teve um momento que ele disse: não, eu vivo uma vida miserável, eu preciso ter um encontro com Jesus. E ele saiu pela noite. Ele entra, Jesus já estava até descansando a cabeça, né? Tava por causa da maratona de milagre, né, que Jesus fez durante o dia. Mas aí não estava na agenda de Jesus para Jesus receber Nicodêmio. Mas mesmo assim, Nicodêmio foi lá, um dos discípulos foi lá, acordou Jesus. Acordou não, Jesus estava só descansando, Jesus não dorme. Como homem, ele dormia também. Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, né? Como homem ele cansava, ele sentiu sede, ele sentiu fome, né? Ele sentiu dor, abandono, foi rejeitado, humilhado, justiçado, caluniado, né? Foi preso, foi chicoteado, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? Mostrando o outro lado dele, que é o lado de Deus. Só que é ele, só que Nicodêmio não tinha esse lado, o lado de semideus, dele querer ser um pseudo de Jesus, ser um semideus, né? Então ele precisou de Jesus, ele foi aonde Jesus estava.
E quando ele chega lá, ele é atendido, né, por Jesus, começa a falar lá, já começa a exaltar Jesus, botar Jesus lá em cima, né? Tu és o rabino, tu és um mestre, né? Tu és filho de Deus, eu reconheço que tu és o filho de Deus. Nicodemo reconheceu que Jesus era filho de Deus. Só que Jesus, depois de ver o relato dele, né? Porque na hora ele diz assim: mestre, ninguém faz tais sinais, né, como o Senhor faz. Realmente o Senhor é filho de Deus. Aí Jesus vai e olha para ele, ó, o vento vai para onde for, né? O vento vai para onde ele quer ir. Mesmo assim é o filho de Deus. E se você quer, né, se tornar também um deles, você quer se tornar um dos tais, né, filho de Deus, você, Nicodemo, vai ter que nascer de novo. Aí Nicodemo não entendeu, um doutor da lei, né? Conhecia os 5 pentateucos da Bíblia, né? Na cabeça, irmão. O judeu, a criança, quando ele cresce, né? A primeira lição que a criança judia, a judia ou o judeu, né? Ou que seja homem e mulher, aprende, principalmente o homem, né? Aprende, é o Corão e o Torá, né? Depois os 5 livros Pentateuco, né? Os 5 livros que foi escrito por Moisés, 611 leis que foi aplicado por Moisés. E Moisés, ele era um doutor da leis, né? Se tornou um doutor da leis. Louvado seja Deus. E Jesus, ele era um doutor que estava acima da lei de Moisés, né? Jesus, ele veio e cumpriu a lei de Moisés por mim e por você. Nós não sabíamos, nós não podemos, nós não tínhamos essa condição de cumprir a lei. Mas chegou um momento, irmãos, que ele teve que cumprir, né? Chegou um momento Peço desculpa aí a vocês, né? É que a minha esposa, mas meu filho chegou agora aqui da aula, né? Do estudo bíblico. Amém? Então, irmãos, Nicodemo, ele teve que receber. Ele teve que receber essas instruções, né? Jesus teve que ensinar a Nicodemo o que é ser filho de Deus. Filho de Deus, irmãos, ele se compadece com outros, com o seu próximo. Filho de Deus, né? Ele estende as mãos e levanta aquele que está caído e ajuda, abençoa. O Filho de Deus, ele tem uma facilidade melhor, né? Até para perdoar. Um dos maiores beneficiados não é o que recebe o perdão, é o que libera o perdão. É o maior beneficiado. O Filho de Deus, ele não se engana, não engana os outros, não vive mentindo, não vive se prostituindo. Ele respeita a opinião das outras pessoas, sabendo que a salvação ela é individual, né? E cada um vai dar conta, né? Vai prestar conta, né? De si mesmo a Deus. Então, irmãos, você tem que entender que o Filho de Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E quando nós passamos a fazer parte da família de Jesus, Jesus passa a ser nosso irmão, né? Então nós nos tornamos irmãos de Jesus. O nosso irmão mais velho, né? Jesus Cristo. E além de entender isso, ainda por cima, né? A gente tem ele como referência para nós, vendo ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, queridos? Nicodemo, ele disse: Senhor, como podei nascer como um homem velho como eu, já estou entrando para a terceira idade? Porventura
eu vou ter que morrer, voltar para o ventre da minha mãe? Olha que ignorância do doutor Nicodêmio, falta de conhecimento, tanto conhecimento que ele tinha, ele era um doutor, ele era um príncipe da sinagoga, mas ele não entendia que nascer de novo, né? Jesus disse: não, Nicodêmio, você tem que nascer da água e do Espírito. Se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Em outras palavras, você vai ter que perdoar, você vai ter que estender as mãos, você vai ter que abençoar, você vai ter que abençoar as pessoas. Não é só ser abençoado, você tem que abençoar também. Amém? Então, irmãos, eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus, nesse vídeo. Você tem que entender que aquelas pessoas que estão do seu lado, você tem que ter respeito. Você tem que respeitar todos, né? Agora não pode ter preferência, né? Dar preferência a um e a outros não. Jesus, ele não fez acepção de irmãos. Eu e você também não podemos fazer, irmãos, acepção. Se nós somos filhos de Deus, como é que filho de Deus, irmão, diz que é filho de Deus e não ajuda o seu próximo? O que foi que Jesus falou lá em Mateus 25, da altura do versículo 42 ao 46? O que foi que Jesus falou lá, meu irmão? Eu tive preso e você não foi lá me visitar. Eu tive fome e você não me deu de comida. Estava nu e você não me vestiu. Estava doente e você não cuidou de mim. Eu tive sede e você não me deu água. Estava doente e você não cuidou de mim. E aí uma das pessoas se levanta ali e diz: mestre, quando foi que eu fiz isso? Eu estou lhe vendo o senhor agora. Aí Jesus disse: quando você deixou de fazer para o seu próximo, foi a mim que você deixou de fazer. Então Jesus deu uma grande lição ali. Em Mateus 7 está lá escrito que Jesus disse também, não condenais para que não venhais ser condenado. Não julgue para não ser julgado. Perdoe para poder ser perdoado. Ame para poder ser amado. Jesus ele dá umas instruções diferentes que o homem dá. E para nós ouvir, meu irmão, a gente tem que ouvir, até uma criança a gente tem que ouvir. Porque Deus, quando ele quer usar, ele usa. Ele faz da pedra, de uma pedra. Foi o que João Batista falou. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas se Deus quiser fazer, faz dessa pedra aqui um filho de Abraão também. E o sacerdote saiu dali irado, saiu dali indignado, saiu dali tampando os ouvidos, não queria ouvir o verdadeiro profeta que estava na terra ali, né? Que era o profeta João Batista. Ele foi tão grande, ele foi um dos melhores profetas da Bíblia, do Novo Testamento, que Jesus chegou, né? Chegou a elogiar o próprio João Batista. Esse que é nascido de mulher, que preparou o caminho para mim, que eu deixei até ele me batizar. João Batista batizou Jesus. Eu creio que Jesus Cristo deve ter batizado também João Batista, né? Não está na Bíblia, né? Mas penso eu, na minha concepção espiritual, que Jesus deve ter batizado. Por quê? Foi batizado e batizou. Por quê? Para cumprir a lei, para cumprir o que já estava na lei de Moisés. Para cumprir também o que o profeta Isaías já tinha falado 700 anos antes da vinda de Cristo. O profeta Isaías já estava falando sobre esse menino. Lá Isaías capítulo 9 de Isaías. Pode ler lá que você vai ver. A partir do versículo 6, né? E diante, está lá. É o menino vos de Deus, né? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Deus forte, né? Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, ele estava ali, elogiando ali, mostrando o verdadeiro sentido da salvação através do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Bom, irmãos, João Batista, quando os fariseus se aproximavam, onde ele estava ali, batizava ali mais de 5.000 pessoas por dia. João Batista, ele olha para os fariseus e começa a dizer: raça de víbora, quem te ensinou a fugir da presença de Deus? Em outra versão diz da ira de Deus, né? Ou da lei de Deus.
Quem te ensinou você se esquivar, né? Se esconder. Fazendo igual como Adão fez, se escondeu, né? Adão se escondeu. Mas Deus sabia onde Adão estava. Ninguém se esconde de Deus não, irmão. O Salmo 139 está lá escrito. Quem vai se esconder, né? Do Espírito Santo? Não consegue. Nós não conseguimos se esconder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ninguém se esconde do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, irmão, a gente precisa entender isso para sair da terra. Amém? Então, olha, a gente temos que avalizar as coisas, né? Temos que procurar entender os preceitos, né? religiosos e saber separar, né? Saber separar, né? A fantasia, né? Da realidade. A gente temos que entender, irmãos, que Deus, quando Ele quer, né? Quando Ele quer abençoar, né? Quando Ele quer abençoar eu e você, ninguém vai impedir, irmãos. As nossas atitudes, a forma de nós lançar o nosso pão sobre as águas, a maneira de nós cuidar bem da família, é o que vai contar lá no céu, diante de Deus. O galadão que nós vamos receber, né? As bênçãos, o livramento, a salvação. Nós temos que se zelar, nós temos que cuidar, né? Primeiro de nós mesmos, segundo da família, terceiro, né? Estar em paz, comunhão e união uns com os outros na igreja. Amém, irmãos? Você tem que procurar entender, irmãos, que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é. Nós somos cheios de falha. João Batista, ele olha ali para aquela multidão e aí olha para os fariseus e diz: raça de víbora, se convertei-vos, se converta enquanto ainda há tempo. Quando Jesus ele é batizado por João Batista, que Jesus, né, ele sai no meio da multidão, né? João Batista está ali, né, batizando ali as cobras, né, as najas, né, as serpentes, as jiboias, e de repente o cordeiro entra. Ele vai e batiza. Quando sai, né, aí João Batista diz para todo mundo: eis aí, ó, versículo 29, João 3:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para tirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. E João Batista pega os dois melhores discípulos que ele tinha e diz: olha, a partir de hoje não precisa mais me seguir, nem me servir. A partir de hoje, siga aquele homem ali e sirva a ele. É ele que você deve seguir, não eu. Aí ele vai, aí diz lá no versículo 30, né? O que importa é que eu diminua e que ele cresça. Porque tinha discípulo ali que estava com ciúme. Tinha discípulo ali que estava dizendo: João Batista, o povo estão indo demais lá para Jesus. E estão saindo daqui, a multidão nossa que está diminuindo. O povo estão seguindo a ele. Que bom seria que todos já tivessem ido há muito tempo, todo mundo. Porque eu estou aqui só para preparar o caminho que vai desentortar as veredas dos caminhos, é ele. Eu estou só aqui para falar sobre a vida dele. Ele já veio, então eis aí o Cordeiro de Deus. É ele que você deve seguir, não religião, não placa de igreja, né? Você tem que seguir, é a palavra. Ó, tem que seguir isso aqui, ó. A palavra que está aqui, a palavra de Deus, você tem que seguir. Amém, irmãos? Receba essa palavra nesta tarde, nesse dia de hoje, nessa noite, né? Está sendo gravada aqui de noite, aqui na minha casa. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Não siga o homem, senão você vai ficar frustrado, irmãos. Amém? E se você já colocou a mão no arado, não olhe para trás não. Lucas 9, versículo 23. Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aqueles que já colocaram a mão no arado e olhar para trás, não está apto de entrar no reino do Pai. Foi Jesus que falou isso em Lucas 9, 62. Amém, queridos? Então vocês entendam, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, que para seguir Jesus ainda há uma cruz, ainda tem renúncia. Você tem que renunciar, né? Os falatórios, picuinhos, disse-me-disse, o pecado, da avareza, da cobiça, né? A concupiscência da carne, as paixões carnais. Lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que aquele que vive pela carne, né, vai colher corrupção, vai se corromper, vai se perder, vai para o inferno, meu.
mas o que planta no Espírito vai ter a vida eterna. Lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 26, está lá escrito, né, mostrando lá a obra da carne e a obra do Espírito. A nossa luta, né, contra a carne, né, o Espírito contra a carne é constante, todo dia, irmão. Por isso que nós temos que vigiar. Apocalipse 3:11, guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Guarda a sua salvação, vigiando, orando, jejuando, se alimentando da palavra, vivendo da palavra, caminhando na palavra, falando da palavra, praticando a palavra, praticando o amor e a caridade, irmãos. Faça isso, e o Espírito Santo de Deus vai estar sempre contigo e dando a direção do que você quer fazer nessa vida, né? Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Concluindo aqui agora, dando nó, né, para o inimigo já estar fechando com chave de ouro. De repente, irmãos, Jesus vai e passa no meio ali daquele grande rebanho de ovelha que já estava ali esperando para seguir ele, e aquela grande multidão começa a seguir Jesus, e ali começa o ministério de Jesus ali, e Jesus começa a passar pelas aldeias, né, e começa a andar pelos povoados, províncias, né, andou ali toda a Judéia, a Galiléia, e começou a formar os discípulos, e a maioria eram pescadores. Deus, ele está, irmão, até hoje esperando que levante um e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Ezequiel 22, Ezequiel 22:30, está lá escrito. Deus fazendo ali um grande desabafo. Eu encontro, até hoje eu procuro alguém que possa levantar muro, colocar os tijolos no lugar e depois ficar na brecha, para que eu não venha destruir a terra, e não encontrei ninguém. Isso é forte, essa palavra. São mais de 7 bilhões de pessoas na terra. Não tem uma pessoa que possa se levantar para fazer a diferença, para praticar o amor, a caridade, praticar o bem, irmãos. Romanos 12:21, né? Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal, né? Vença o mal com o bem, vença o mal fazendo o bem, irmãos. Mesmo aquelas pessoas que te magoam. É muito fácil você amar aqueles que lhe amam, mas aqueles que lhe jogam pedra, que lhe rejeita, que lhe despreza, é esse que Jesus ensinou a mim e a você, a nós aprender a amar e perdoar essas pessoas. Se você tem 2 túnicas, dê uma e fica com uma. Se alguém faz você andar 1 milha, anda 2. É isso que Jesus nos ensinou. Se você quer entender melhor o sermão da montanha, leia lá Mateus 5, que fala sobre as boas vinturanças, né? As boas vinturanças de Jesus. Está ali em Mateus 5. Leia lá e você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus, ele já veio, já fez o grande sacrifício que foi ter dado a vida dele por mim, por você. Ele fez a parte dele, faça a sua parte também. Eu já estou fazendo a minha parte, cuidando bem da minha família, cuidando da minha vida espiritual, se revestindo de todas as armaduras de Deus e me blindando. Como é que a gente pode ser uma pessoa blindado? Você tem que se blindar, meu irmão. É conhecendo as escrituras, é você conhecendo a cada dia a palavra de Deus, irmão. Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, filho do homem, coma do rolo que eu te dou. O rolo que eu estou te dando, a palavra, é o rolo. Coma esse rolo, ele tem sabor de mel. Foi Deus que falou para Ezequiel. Deus mandou Ezequiel comer da palavra. E depois vá diante daquelas casas rebeldes e prega a minha palavra. Aí Ezequiel ainda tentou questionar, Deus tentou se rivar, né? Ezequiel disse: Senhor, aquele povo rebelde não vai ouvir a sua palavra. Não tem problema, continue falando da minha palavra. Mesmo para aquelas pessoas que não querem ouvir, mesmo para essas pessoas que não querem lhe ouvir, continue falando da minha palavra. Ezequiel, Deus deu uma ordem a Ezequiel, e Deus está dando uma ordem para mim e para você: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Foi Jesus que falou isso em Marcos 16:15. Aí lá em Mateus 28, 19 e 20,
Aí Jesus continua falando também, ó, ide por todo mundo, né, e fazeis discípulos uns aos outros, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até o dia da sua consumação, séculos e séculos e séculos, amém. Em Marcos 16, 17, né, Jesus diz lá, e porão as mãos sobre os enfermos serão curados, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, já está salvo. Se você não crê, já está condenado. Assim disse o Senhor Jesus. Foi Jesus que falou essa palavra em Marcos 16, 17, 18. E no 15, Jesus dá essa ordenança, né? Ide por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Não vai pregar religião não, meu irmão. Não pregue religião não. Prega a verdade. Prega mesmo para aquelas pessoas que não querem ouvir. Porque hoje existe dois tipos de pregação. Entre tantas, existe dois. Existe a pregação de massagem no ego, né? Que não liberta, que não transforma a vida de ninguém, que é a chamada pregação da teologia da prosperidade. E tem também a pregação que prega sobre santidade e combate o pecado, e prega sobre santidade, e prega salvação, e prega sobre a vinda de Cristo. É esse o evangelho que nós temos que seguir, irmão. Os outros evangelhos, qualquer outro evangelho que aparecer aí, ó, em Gálatas 1:6 está lá escrito, né? Que um outro evangelho que for pregado, não aceite, porque é anátema. Aceite o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem renúncia. O evangelho de Cristo tem cruz. Amém? Maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Jeremias 17:5 fala acerca disso. Amém, irmãos? Então tenha cuidado da maneira que você está falando da palavra de Deus para as pessoas. Não fique pregando o que o povo quer ouvir. Pregue o que o povo precisa ouvir. Pare de estar massageando o ego das pessoas. Pregue os espinhos, não pregue só as rosas não, irmãos. Aprenda a pregar também os espinhos. O evangelho, Jesus ele é amor, mas ele é fogo e consumador, irmãos. Né? Jesus ele veio para consumir o meu e o seu pecado. Lá em Romanos 8:1 está lá escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Mas os que andam segundo a palavra de Deus, os que não andam, irmãos, não está em Cristo, né? Mas os que não andam segundo a, né? Leia lá bem direitinho, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então, se você quer andar segundo o Espírito Santo, você tem que andar na palavra, você tem que caminhar na palavra, tem que viver pela palavra, tem que viver a palavra, tem que falar da palavra de Deus. A sua boca tem que sair Bíblia, você tem que ser, né, uma espécie de uma psicopédia de Cristo na terra. Você tem que ser, meu irmão, um veículo de Deus na terra, boca de Deus na terra. Você tem que ser, né, Bíblia. Você tem que ser Bíblia. Você tem que viver a Bíblia. Você tem que caminhar pela Bíblia. Qualquer outra coisa que for acrescentada não vem de Deus. Não pode acrescentar um tio e nem tirar daqui, ó. Tem que viver. Você tem que ver as escrituras de uma maneira certa. Viver as cartas paulinas, viver a doutrina dos apóstolos, seguir os estatutos que Cristo deixou, né, que foi escrito pelos discípulos, pelos apóstolos. Viver a doutrina verdadeira, irmãos. Amém? Você tem que ser uma carta ambulante, uma carta lida, aberta, né? Templos de Cristo na terra. Eu e você não podemos ser Jesus, mas podemos ser o altar para Jesus operar através de nós. Amém? Por isso que João Batista foi e citou essa palavra. O que importa é que eu diminua e que ele cresça. Eu desapareça e que ele apareça em minha vida. A gente tem que apresentar Cristo. A única coisa que nós devemos dever, irmãos, às pessoas é só isso aqui, ó. A palavra de Deus. Só que você deve dever às pessoas. As outras coisas você não pode estar devendo nada a ninguém, a não ser a palavra de Deus. Amém? Fique com esta palavra nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Louvado seja Deus.